Olá pessoal, eu sou Conrado Alvarenga, urologista especializado em fertilidade masculina e andrologia, e sou responsável pela área andrológica da Clínica Vida Bem-vinda e do Lab for Life. Esse vídeo é para tratarmos especificamente de um exame realizado junto com o espermograma, conhecido como índice de fragmentação de DNA espermático. Antes de falarmos especificamente dele, vale lembrar algumas coisas. É importante a gente sempre ter em mente que quase um terço dos casais que não engravidam, sejam tentando naturalmente ou por técnicas de reprodução assistida, não tem a causa da infertilidade descoberta. E outra informação muito importante nesse contexto, que até 18% dos homens com espermograma normal têm alteração nesse exame que vamos discutir nesse vídeo, a fragmentação de DNA espermático. A fragmentação de DNA espermático ganhou bastante importância nos últimos 7 a 8 anos para cá, quando surgiram os grandes trabalhos mostrando que ela estava associada ao aumento de risco de aborto. O que isso quer dizer? Homens com um espermograma eventualmente normal e que apresentavam fragmentação de DNA elevado, engravidavam as suas parceiras, mas o risco de aborto mais do que dobrava. Depois, mais recentemente, esse exame alterado vem sendo associado a uma pobre resposta nas técnicas de reprodução assistida, tanto no desenvolvimento embrionário quanto nas taxas de gravidez. Então, ele deixou de ser um exame que estava apenas associado com o aumento do risco de aborto para estar associado hoje a um pobre desenvolvimento embrionário e a uma menor taxa de gravidez. Embora a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida ainda não recomendem a fragmentação de DNA como um exame de rotina, a gente vem percebendo que na prática clínica esse exame ganha cada vez mais força. E no futuro em breve, muito provavelmente ele vai ser realizado em todos os homens dentro de um contexto de tentativa de gravidez natural ou dentro das técnicas de reprodução assistida. A fragmentação é um exame realizado junto com o espermograma. Discute-se se ela deveria ser feita num tempo de abstinência mais curto. E alguns homens com a fragmentação de DNA elevada, a gente sugere que ela seja feita isoladamente do espermograma, mas com um tempo de abstinência bem curto. Tem trabalhos recentes mostrando que tempos de abstinência até de 3 horas, ou seja, curtíssimos, ajudam a reduzir os índices de fragmentação de DNA no sêmen. Existem várias técnicas para se fazer a fragmentação de DNA espermático. Essa é uma dificuldade nossa do dia a dia, porque os poucos locais que fazem o exame em São Paulo, por exemplo, fazem com técnicas diferentes. Sempre que nos deparamos com a fragmentação de DNA alterada, a pergunta natural que vem é: como podemos melhorá-la? Para quê? Para que a gente possa voltar a tentar engravidar naturalmente e para que a gente possa voltar a pensar em algum tipo de técnica de reprodução assistida. Existem algumas diretrizes para se começar a pensar em tratar a fragmentação de DNA elevada. O principal de tudo é buscar a causa. É tentar entender se há algum motivo que está naquele momento elevando os índices de fragmentação de DNA. Alterações como obesidade, tabagismo, contato com drogas, varicocele, uso de corticoides, todas essas situações estão associadas a uma fragmentação de DNA elevado. E na anamnese, no exame físico e na história desse homem, nós vamos buscar essas eventuais causas. Sabemos também que a técnica laboratorial pode alterar a fragmentação de DNA, a técnica de processamento. As técnicas que processam o sêmen em temperatura ambiente parecem ser melhores do que as técnicas que processam o sêmen numa temperatura mais elevada, como 37, 38, 39 graus. Descoberta a eventual causa que eleva essa fragmentação de DNA, nós vamos focar no tratamento dessa causa. Nós vamos sugerir que o homem cesse o tabagismo, perca peso, melhore seu estilo de vida e opere uma eventual varicocele. Naqueles casos que a gente não descobre o motivo da fragmentação de DNA elevada, a gente trata empiricamente com antioxidantes por um período determinado e sugere que o exame de controle seja feito com um tempo de abstinência bastante curto. Há trabalhos mostrando que o período de abstinência até de 3 horas, ou seja, o homem ejacula, por exemplo, 7 horas da manhã e vai ejacular novamente já no laboratório às 10 ou às 11, aparentemente tem uma resposta positiva para reduzir a fragmentação de DNA. Então a mensagem que eu gostaria de dizer é: a fragmentação de DNA ganha cada vez mais força na nossa prática clínica, principalmente quando a gente atende casais sem a causa da infertilidade identificada ou homens com espermograma normal e inférteis, supostamente a mulher também com exames normais, ou histórico de aborto, ou casais de idade mais avançada. Portanto, temos que ficar atentos a esse não novo exame, mas exame que ganha cada vez mais força na nossa prática clínica.